É com alegria que nós abrimos a palavra do Senhor. Esse texto, esse artigo, essa pregação, tem o nome Como Ser Mais que Vencedor nesse Tempo de Pandemia. Eu quero contar para vocês um caso. Certa noite, uma viúva me procurou e ela estava preocupada. Ela não conseguia dormir há vários dias, várias noites, e estava achando que o seu advogado estava roubando-a. Bem, quando ela me contou o caso, eu disse a ela o seguinte: irmã, nós não temos nada, tudo é do Senhor. Se Ele está fazendo isto, o Senhor está permitindo. Mas eu quero dizer para você que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas estou lembrando esse caso pelo seguinte: eu disse a ela, esta ação vai demorar muito tempo, porque acarretava um volume muito grande de dinheiro. Então, pode-se arrastar essa ação por 1, 2, 3, 10 anos. Se no começo da ação você está assim, como você estará daqui a um ano? Essa é a pergunta que eu quero fazer a você e a mim também. Se esta pandemia demorar mais 6 meses, 1 ano ou mais, como é que nós vamos estar se nós não descansarmos no Senhor? Pense nisso. Bem, eu não quero ser alarmista, nem pessimista, mas há uma possibilidade disso demorar muito. Agora, o nosso Deus é longânimo. Ele quer tratar conosco nesta situação. Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Nas leis? No presidente? Nós pensamos, agora vai. Na abertura do comércio? Dos parques? Na criação de uma vacina contra essa peste? Nós confiamos no quê? Num juiz? Nas leis desse mundo? É aí que está a nossa derrota. Nós confiarmos naquilo que não é a palavra de Deus. Por isso, essa mensagem não é a mensagem de triunfalismo, mas uma mensagem para que nós olhemos para a palavra e verifiquemos a centralidade do Senhor nessa situação que estamos passando. Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo que Deus é soberano, mesmo que nós não entendamos essa situação. Que nada está fora do controle do Senhor, nada saiu do controle das mãos poderosas e amorosas do nosso Pai. Agora, a nossa aflição vem da nossa incredulidade. Outro dia o irmão pregou aqui que incredulidade é pecado. Incredulidade, falta de fé é pecado. Se nós estamos nesse pecado, é necessário falar, Senhor, tem misericórdia. Sou pecador, estou pecando. Não tenho fé que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Por isso que na palavra de Deus, nós temos 366 vezes a palavra não temas. Para que a cada dia nós possamos ter o sustento do Senhor para que não temamos. O texto diz, mesmo que a figueira não deu seu fruto, nós nos apoiaremos no Senhor. Ele vai fazer com que nós nos apoiemos nele. Mesmo que as leis aprovadas são injustas, como esperar justiça de homens injustos? Nossa justiça não é daqui, deste mundo. Nossa pátria está reservada nos novos céus e nova terra. Jesus disse que iria preparar-nos lugar. E nesse lugar, irmãos, não haverá choro nem ranger de dentes. Agora, eu quero que você pense uma coisa. Certamente você já ouviu isso muito. Como que você vai ter a mente no Senhor se você está se enchendo desta mídia que está causando esse alarme tremendo? Como? O texto da palavra de Deus diz assim, em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai.
especialmente essa partícula do texto. Tudo que é verdadeiro. Queridos, o que é verdadeiro do que nós estamos vendo? Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe se fecha, se abre, se vai demorar, se não vai demorar, se tem que ficar em casa. A despeito que chegou-se a um acordo que certa idade tem que ficar em casa, mas nós não sabemos nada. Agora, é verdadeiro? As notícias são verdadeiras? Agora, o que é verdadeiro? A palavra santa do Pai. Esta é verdadeira. Se precisamos de livramento, irmãos, teremos no Senhor. Se precisarmos de sustento, teremos no Senhor. Se precisamos de proteção, teremos no Senhor. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque Ele é que vence as batalhas. Nele nós podemos crer na vitória. Nele é que consiste todo o sucesso na nossa vida. Quando o salmista exclama no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Você sabe o que é tosquenejará? Ele não dormitará. Ele não fará como alguns irmãos da igreja, que é só eu começar a pregar, eles começam a tosquenejar. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor me alertou nesse texto. Ele é a tua sombra, a tua direita. Significa, aonde eu vou, Ele é comigo. É minha sombra. Por quê? Porque eu não sei como me portar nessa situação que é inusitada para todo mundo. Todo mundo, irmãos. De onde virá o socorro, senão do Senhor? Ele guardará, Ele é minha sombra, sempre cuidando de nós. Você tem desfrutado disso? Então hoje é o dia de você começar a desfrutar disto. Se nossos olhos estão fixados nos problemas da pandemia, nessa peste perniciosa, como declararemos como salmista? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti? Se a nossa visão está focada nos problemas, como que nós vamos declarar que não há ninguém no céu e na terra a não ser o Senhor? Queridos, precisamos que o Senhor opere em nós fé, para crermos na palavra, que milhares de textos falando sobre libertação, falando sobre fortalecimento, falando sobre guarda do Senhor. Ouça nesse texto maravilhoso sobre isto. Em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Por quê, meu querido, minha querida? Por causa dele que nos amou. Não porque em nós mesmos, não é você falar assim, não, agora eu vou crer na vitória. Você não vai crer em nada, nós não temos condição de crer em nada. Mas ele é a condição de nós crermos que somos mais do que vitoriosos por ele que nos amou. Uma outra coisa que eu quero que você pense. Você crê que você é amado do Senhor? Ele te ama, Ele nos ama com amor furioso, como diz Brennan Manning. Creia nisso, descanse nisso, você é amado do Senhor. Ele não tem nenhuma perspectiva a nosso respeito, Ele não espera nada de nós, mas Ele quer ser o tudo em nós, através de Cristo Jesus. Amém. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principado, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, ninguém, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso que o texto fala assim, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem potestades. Potestades que estão aí, lançando seus dardos inflamados para que você fique depressivo, pensando como é que eu vou viver amanhã, como é que vai ser daqui a um mês. Tem pessoa que está pensando como é que vai estar daqui a 6 meses, se nós não trabalharmos, se nós não fizermos isso. Irmãos, nós somos fracos, nós somos pó, mas o Senhor quer nos levantar, e isso Ele fez em Cristo Jesus, nos levantando do pó e nos cravando, nos atraindo no seu corpo na cruz. Davi, no dia do seu desespero, perguntou à sua alma. Você já perguntou à sua alma? Ele diz assim, porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e eu ainda te louvará. Ela te louvará. Porque estás abatido, ó minha alma? Abatido, perturbado interiormente. Espera em Deus. Espera em Deus, meu querido. Espera por aquele em quem somos mais do que vencedores. A vitória é precedida de uma luta. Essa é a luta que nós estamos. E não pense que a sua luta é maior do que os irmãos. Pedro diz assim, estas mesmas coisas acontecem a todos os irmãos. Eu sei que tem dia que a gente acorda mais, digamos, com fé, mais animado, mas a despeito disso, nossa vitória está numa pessoa, está em Cristo Jesus. Amém. Paulo nos faz um alerta muito próprio para esse tempo de pandemia e incertezas. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados, meu irmão. Dias difíceis, dias de incertezas, a peste rondando, sabe? As necessidades aparecendo. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, assustados, mas não desanimados. Não desanimados. Por sinal, eu quero falar uma palavra muito interessante da Bíblia. Ânimo vem da alma. Agora, o que Deus quer operar em nosso coração é que nós estejamos enteos, entusiasmados. Nós precisamos do entusiasmo do Senhor. O ânimo é importante. Agora, o entusiasmo do Senhor, que significa enteos, é que é maravilhoso. Nós precisamos acordar entusiasmados. Precisamos acordar em Deus para viver os nossos dias. Ele continua. Perseguidos. Eu estou sendo perseguido. Sim, a Bíblia diz isso, Paulo diz isso. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Há dias de abatimento. Você e eu, nós passamos dia de abatimento. Dia que nós pensamos assim, puxa, o que vai ser? O que vai acontecer? Nós esperamos em tantas coisas. E muitas vezes não esperamos no único lugar que nós devemos esperar. Das mãos poderosas, maravilhosas e abençoadoras do Senhor. Você sabe, eu também sei, quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida. E Ele vai nos deixar nesse tempo de angústia? De maneira nenhuma. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Ó Senhor, nesse dia, eu quero levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. Agora, queridos, quando a vida de Jesus se manifesta em nós não vamos temer, porque Ele não teme. Ele deixou em nós o exemplo de depender do Pai. É isso que Ele quer fazer em nós. Para que nós levemos esse morrer, para que a vida de Jesus se manifeste. Para quê? Para ser bênção na vida das pessoas. Para quando nós olhamos do lado, nós vemos pessoas, essa semana mesmo, uma pessoa do nosso ministério, do nosso projeto Passa a Macedônia, levou uma ajuda financeira e uma cesta básica. Chegou lá, o irmão não tinha nada na despensa. Ela falou assim, queridos, nós estamos supridos. Muitas pessoas não têm o que comer. Então Ele quer ser nossa vida, para que nós não sejamos obreiros no braço,
mas que a vida dele em nós seja a bênção para abençoar as pessoas que estão necessitadas. Você tem ajudado alguém nesse tempo de crise? Olha o Salmo 139, 5, diz assim, olha que coisa amorosa do amor de Deus. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Pensa isso, meu irmão. O texto anterior, eu disse pela palavra que ele é a sombra. Ele está do lado, não basta somente isto. O salmista diz assim, me cerca por trás, por diante e puseste sobre mim a tua mão. O Senhor cerca a gente, Ele cinge a gente para cuidar de nós, porque sabe que nós somos pó. E necessitamos cada dia do seu cuidado. Ali a tua destra me guiará, e a tua destra me susterá. Aqui no Salmo 139, 5. Eu estava analisando essa palavra destra, direita, te susterá. A direita encaminha a direção. Então, a mão do Senhor vai nos guiar. Ela vai nos levar a saber que Ele é o nosso sustento nesse tempo de angústia, nesse tempo difícil. Eu quero perguntar uma coisa para você, e para mim também. Como está a sua cara de mais do que vencedor? Pense nisso. Em uma entrevista, o grande corredor Usain Bolt, jamaicano, o recordista mundial dos 100 metros e 200 metros, numa entrevista ele disse o seguinte, quando nós estamos na área de aquecimento, os atletas ficam mais ou menos perto na hora do aquecimento antes da prova. Eu já vi isso, parece na TV. E ele tinha uma técnica. Ele olhava para o maior adversário que ele tinha. Pode ser o Baker, o Justin Gatlin. E ele chegava e olhava firmemente nos olhos do Justin Gatlin. E naquele olhar, ele intimidava o seu adversário. Ali já começava a vitória dele. Então eu quero que você saiba o seguinte, possivelmente, no texto ali de Jó, diz assim que juntou-se o povo de Deus e junto veio o quê? Satanás. Possivelmente toda manhã, ou às vezes antes, tem pessoas que não estão dormindo, durante a madrugada, ele, com sua malignidade, chega e olha para você, e já quer intimidar você, ele já quer destruir o seu dia, logo de manhã, e faz lembrar um monte de coisa, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, e como é que você vai fazer isso, como é que você vai resolver aquilo? É o mesmo sistema que o Usain Bolt usava. Quando você olha para as lutas de MMA, pode verificar que eles ficam um olhando para o outro. O inimigo, o acusador dos irmãos noite e dia, ele está olhando para você, olhando para os seus olhos e dizer assim, você é um derrotado. Você vai ficar doente, você não vai ter dinheiro, você não vai ter saúde, seu filho vai ficar doente, a sua mulher vai ficar doente. Essas são as armas do Satanás. Para quê? Para desestabilizar você. Por isso que é necessário que Cristo Jesus seja o nosso tudo, para que nós tenhamos, na força do Espírito, repreender Satanás. O texto em 1 Coríntios 15, 57 diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dá a vitória. Irmão, Ele nos deu a vitória em Cristo Jesus. Ele nos tirou do lago, nos tirou do pecado, da essência do pecado, da natureza de pecado, e nos deu a vitória, nos deu sua própria vida. Para que nós vivamos como? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores são aqueles que não entraram em campo, mas usufruem desta maravilhosa vitória, que é Cristo em nós, a esperança da glória, como dizia nosso querido pastor Antônio Buchaim. Eu quero dizer para você, quase finalizando já,
que o inimigo das nossas vidas, ele vai usar 3 Ds. 3 Ds. Ele vai usar a dúvida, a descrença e o desânimo. Ele vai querer que nós duvidemos da palavra santa do Pai, como ele fez com Eva lá, dizendo assim, é assim que Deus disse. Ele vai vir com dardos inflamados na nossa mente, dizendo assim, esse é seu Deus? Esse é o seu Deus? Se ele fosse tão poderoso, se ele fosse tão amoroso, você não estaria desse jeito. Por certo, o Pai tem permitido muitas coisas na sua vida. Agora, muitas coisas também você está dessa maneira porque você não foi previdente. Certo? Existem várias situações. Não importa agora. O que importa é que Ele é o nosso tudo. Aleluia. Ele nos faz mais do que vencedores. Ele nos fez mais do que vencedores. Na sequência, o outro D, o segundo D, que tenhamos descrença no seu amor. Queridos, olha que texto maravilhoso. Com amorável benignidade ele nos atraiu. Amorável benignidade. O que nós tínhamos para ser atraídos? O que nós tínhamos para ser fruto, foco desse amor de Deus? Então, o inimigo das nossas vidas, ele quer que nós descreiamos desse amor, que nós não creiamos nesse amor, que nós não descansemos nesse amor. Certo dia, conversando com uma moça, uma senhora, eu perguntei a ela, você tem certeza que você é amada do Senhor? Ela ficou muda. Muitos têm dúvida que são amados do Senhor. E vivem perambulando, procurando igrejas muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz que nós somos amados furiosamente. Atraídos com um amor que não volta atrás. Porque os dons e a benignidade de Deus são sem arrependimento. Significa que ele não muda. O terceiro D é o desânimo. Desânimo. Desanimado. Outro dia minha esposa disse assim, olha, queria tanto que aparecesse na nossa empresa aqui, nossa pequena empresa, um funcionário que falasse assim, olha, eu não sei, mas eu tenho muita vontade de aprender. Mas eles geralmente são desanimados, preocupados com os direitos e não interessados nos deveres. Desânimo. Conta-se a história que certa vez, até Paulo Coelho fez uma história parecida com isto, que o Satanás não quis mais ser Satanás. Ele desistiu. Ele cansou de tanta maldade. E ele foi na feira e colocou lá os produtos para vender. Fez uma banquinha e colocou os produtos para vender. Aí ele foi vendendo e prometia vender. Pague quando você quiser, você entende? É o sistema do mundo, né? Pague quando você quiser. Ele não fazia não requeria grandes coisas para vender os badulaques infernais dele. Aí vendia o tridente, vendia a ponta do rabo e foi. Um camarada chegou na banquinha, a banquinha infernal, e viu uma caixinha, uma pequena caixa, no canto. E perguntou ao Satanás, falou assim, e aquela caixinha ali? Ele disse assim, não, essa daí eu não posso vender. Mas por quê? Ele falou assim, pelo seguinte, eu posso vender tudo, mas o que tem nessa caixa eu não posso vender, porque se eu resolver voltar a ser diabo, essa caixinha é a caixinha do terceiro D, é a caixinha do desânimo. Ele quer nos desanimar. Ele quer fazer com que a gente não descanse no Senhor. Ele quer fazer com que nós não creiamos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Para encerrar, eu preciso que você medite se crês que naquela cruz você foi atraído. Eu quero saber se naquela cruz você foi atraído, você perdeu sua vida velha,
aquela vida que só pensava em si, aquela vida que só vivia da opinião dos outros, vivia do que a mídia falava. Se naquela cruz você perdeu, no corpo de Cristo, você perdeu essa vida egoísta, e na ressurreição de Cristo, você ganhou a vida nova. Uma vida que Ele quer fazer tudo novo. Ele quer mudar nossa linguagem. Ele quer fazer com que nós estejamos aqui, mas o nosso pensamento esteja em Deus, no entusiasmo que vem de Deus. Para que nós possamos, com essa vida nova que é Cristo, poder dizer assim: eu sou mais do que vencedor, por Jesus Cristo, que me amou. O último texto, para nós encerrarmos. 2 Pedro 3,13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, irmãos, queridos, queridas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E sabe o que vai acontecer com as nossas lágrimas? Ele, glória a Deus por isso, Ele enxugará toda a nossa lágrima. Amém. E o Cordeiro de Deus será o sol, a nossa justiça. Queridos, eu quero pedir uma coisa para você. Essa noite, daqui a pouco, amanhã cedo, você ore assim: Senhor, eu quero que o Senhor me desconstrua nesse dia. Eu não quero viver para mim. Eu não quero viver dependendo do que eu estou ouvindo, fora da Tua palavra e fora do Teu amor. E eu, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra maligna, todo principado, toda potestade, todo espírito enganador. Amém. Para que a minha vida glorifique o Senhor. Eu estou falando isto porque há um tempo atrás, uma irmã aqui da igreja, ela estava passando por muitos problemas. Eu disse a ela assim: minha querida, repreenda o inimigo. Ela falou assim: como eu faço isso? Por isso que eu estou dizendo, ore ao Senhor repreendendo, porque na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele nos ensina para que nós oremos e deixemos de lado o maligno, para que nós sejamos libertos do maligno, das suas intenções de nos desanimar, de nos manter agrilhoados às suas mentiras, porque Ele é o pai da mentira. Agora, nosso Deus é um Deus da verdade, que não pode mentir. Que essa palavra de ser mais do que vencedores fique no seu coração, porque é a palavra santa do Pai. Isso aqui, eu não espero que essa ênfase faça obra no seu coração, mas eu creio que o Espírito Santo é capaz de fazer com que eu e você possamos descansar e viver essa vida mais do que vencedor por aquele que nos amou. Que Deus abençoe com a sua palavra todos que estão ouvindo e vendo. Amém.